ouvindo esse salmo, eu posso ter uma referência muito forte quando ele diz assim: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Eu acho que o salmo está reforçado em esse sentido, a essa palavra, união. Quando podemos unir nossas forças e nossas convicções certas, alinhadas com a palavra, teremos objetivos corretos e seremos grandemente abençoados. Enquanto não estamos unidos, temos grande dificuldade. Mas quando os unimos, a própria palavra diz é como um óleo precioso. Esse óleo simboliza o Espírito Santo, que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Arão era um sacerdote. A palavra veio através do sacerdote à sua igreja e é derramada, e as bênçãos vêm direcionada ao seu povo, né? Então, olhando desse sentido, você se lembra como rogamos ao Hermon, né? O Monte Hermon, que desce sobre o monte, né? Então, ele vai colocando isso, enquadrando para a gente poder entender como é a bênção. A bênção é derramada e vai vindo. A cabeça é Cristo e vai vindo sobre a igreja, derramando as bênçãos do óleo, que é o Espírito Santo. Não existe de outra forma, vindo de baixo para cima, não. Desce sobre a cabeça, que é Cristo, e ela vai descendo até chegar às bases da estrutura. Cremos nisso? Cremos. Aprendemos isso com o mensageiro e sabemos que esse é o tempo que estamos vivendo. Vivemos num tempo onde há muita aflição, há muitos problemas e há muita pressa. E hoje eu queria encaixar essa situação mostrando em que tempo estamos vivendo. Se estamos realmente tendo uma fé, você está ciente, quando falamos de fé, é uma revelação que desce ao seu coração, ou estamos insanos, ou estamos neuróticos. Ou você tem fé, ou você está insano. Porque você vai dizer assim: por que isso, irmãos? Porque o mensageiro ele vai falar algumas coisas para nós essa noite, para você entender. Ele chega a dizer que todo o mundo está em neurose. Ele chega a dizer que a igreja dele está sendo afetada por isso. E eu acho que isso a gente já pode ver que nós também estamos sendo afetados por isso. E eu queria ler algumas coisas para você entender. Essa noite eu gostaria de continuar em nosso estudo sobre a fé, e esta noite nós examinaremos o assunto fé ou insanidade, porque essas são duas condições do tempo do fim, que o mundo inteiro sofrerá antes do arrebatamento dos eleitos. Você está escutando bem? Antes do arrebatamento, o mundo todo sofrerá esta condição. Você já percebeu isso, né? Você que anda na estrada, você que trabalha, você que anda em qualquer lugar, você já percebeu isso. E olhe bem, ele vai dizer assim: e mais uma escritura para o nosso texto, onde leremos sobre apenas uma das maldições que virão sobre todos os que não derem ouvido à voz de Deus. Aqueles que não vão dar ouvido à voz de Deus. E ouvir significa prestar atenção. E prestar muita atenção. Em outras palavras, não apenas ouvir, mas reconhecer. Esse é um ponto. Se você tem fé, revelação de Deus, você vai ouvir e vai reconhecer. E quando você reconhece, só tem outra ação que vai ser funcionada nessa estrutura. É agir de acordo com a voz do Senhor, nosso Deus. A sua voz são os seus profetas, trazendo sua palavra. Quando eu falo de profeta, você não pense que eu estou idolatrando o irmão Brana, não, nada disso. Eu estou trazendo à tona que você já sabe muito bem claro: um profeta é Deus. O irmão Brana é um vaso usado na mão de Deus. Então,
Irmã Brana não vai saber o futuro, o passado, o que está dentro do teu coração, não. Quem sabe é Deus. Agora, o vaso que Deus usou foi o irmão Brana para manifestar a glória de Deus. Então, vocês sabem muito bem isso, que Moisés, ele foi também usado por Deus, era Deus se manifestando. Você sabe tudo isso. Então, quando você fala de um profeta, você logo se lembre que precisa de um vaso para manifestar aquelas coisas, né, que você já ouviu falar muitas e muitas vezes. E em Deuteronômio 28, o Senhor te ferirá com loucura, cegueira e espanto de coração. Para entrar nesse assunto, eu quero que você comece a entender que aqui tem um pano de fundo em relação ao quê? As pessoas estão ficando dementes. Você diz assim, será mesmo, marido? Preste atenção em suas falas. Preste atenção em suas vidas. E agora eu vou usar a mensagem do irmão Brana para dizer aqui, influência. Onde ele diz, esse é o nosso povo americano, está estabelecido um ritmo hoje, antes os nossos filhos, fumando cigarro, as mulheres e os homens bebendo e jogando carta na casa e dados. Que tipo de pessoa teremos na próxima geração que está por vir? Essa é a pergunta do irmão Brana. Se estão bebendo diante dos seus filhos, estão fumando, estão jogando cartas, estão fazendo tantas e outras coisas que a palavra não nos dá apoio, o que está acontecendo? Que geração vai vir após essa? Se nós não ensinamos nossos filhos a dobrar os joelhos, se nós não ensinamos que Deus é verdadeiro, se nós não colocamos a palavra dentro do nosso lar e aplicamos como é, como será a geração dos nossos filhos? Que tipo de filhos nós vamos ter? Isso é uma afronta para nós. Isso é mensagem do irmão Brana. E continua dizendo, será um bando de neuróticos. E achando que o mundo inteiro será quase nessa condição agora. Então ele está dizendo que todo mundo está nessa condição agora. Então se esta raça, ou melhor, essa geração, e assim, o que produzirá a seguinte? Ele aplica a nós para dizer o que produzirá a seguinte. Você se lembra uma coisa que o irmão Brana sempre falou? Ele diz assim, eu não creio em filhos delinquentes, eu creio em pais delinquentes. Ele está claramente certo nisso, né? A gente tem que colocar nossas barbas de molho? Sim, temos. E ele diz assim, então, se houver outra hora, toda a raça humana se continuará do jeito que está, extinguirá-se por completo, porque estamos nos matando e dando exemplo para outros. Ele aplica que nós estamos se matando e estamos dando exemplo para outro. Você se lembra quando eu sempre falei que filho é bênção? Porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Você a questão na sua casa é você refletir isso aos seus filhos. Claro que nós estamos várias famílias aqui que vieram de outros costumes, de outras tradições, de outras coisas, talvez nem religioso. Eu nunca fui religioso, meus pais nunca foram. Então, viemos de estruturas diferentes, mas a palavra hoje chegou às nossas vidas. Então, o que você chega de revelação, você tente se esforçar para fazer. Deus nunca vai te cobrar nada do que você não sabe ou chegou ao seu coração. Deus vai te cobrar aquilo que foi ao teu coração. Por isso que muitas vezes cuide do que você quer. Você quer conhecimento? Cuide. Porque tem um ponto de uma chave, se você quer conhecimento e ele não é acionado com uma aplicação, isso vai vir contra você. Escute bem aqui, ele vai dizer assim, neurose, o dicionário fala isso, né? Qualquer um que vários transtornos psíquicos ou mentais, funcionais, caracterizados por várias das seguintes reações. Ele aplica as reações para você entender. Essas reações, elas estão
na Escritura, e eu posso provar isso para você. Uma das primeiras conexões que está dentro da Escritura é ansiedade. Ansiedade é uma falta de confiança na palavra de Deus. Você diz, mas ansiedade é o mal desse mundo. Opa, é uma falsa convicção que você acha. Não, é a falta da fé e convicção com Deus. Existe, olhe bem, olha só o que foi colocado aqui. Ele está dizendo assim, ansiedade, compulsão, obsessão, fobia, depressão, desassociação e a conversão. Existe estágio disso aqui. Talvez a gente possa um dia entrar mais uma vez. Eu entrei sobre esse assunto um tempo, mas hoje podemos entrar mais profundo sobre isso. Mas estamos falando hoje de uma questão que as pessoas estão ficando dementes. Eu faço uma pergunta a você: você não quer o melhor para a sua família? Se eu for falar isso, todo mundo vai levantar a mão, né? Mas o melhor para da sua família, você tem que ter uma dedicação. Você tem que se esforçar. Você tem que pagar um preço. Porque estamos acostumados com o ciclo do mundo, os ensinamentos do mundo, as ideias do mundo. Canalizamos coisas que parecem ser boas, mas o princípio daquilo ali vai levar problema para você. Então temos que cuidar com isso. Quanto você quer pagar para manter a sua família prosseguindo a jornada? Você não pense que você acha assim, não, meu filho que vai se ver, minha filha que vai se ver, eles estão tomando suas decisões. Não, mas você é um reflexo de mostrar isso a eles. Olha aqui, ele vai dizer assim: observe que existem 7 desses atributos, esses que eu li, e esse é o número de conclusão. O irmão Brana diz em a mensagem: Cristo revelado da sua própria palavra estava conversando com um jovem ministro. Olhe bem, ele está conversando com um jovem ministro e sua esposa na sala, apenas alguns momentos atrás, e ambos estão nervosos, como o resto do mundo, o resto dos seres humanos. Ele está conversando com um jovem ministro na sua sala e eles estão nervosos. E ele ainda fala assim, o irmão Branco chega a dizer, eles estão como o resto do mundo. Irmão, eu quero que você entenda que isso é um espírito. Se você não vai fazer proteção, você vai pegar. Eu vou pegar se eu não faço proteção. Você está entendendo? Você está lutando uma luta espiritual. Não pense você que o que você está vendo aqui na parede, o que está vendo aqui, isso aqui é uma coisa natural. Mas espírito atormenta onde? A sua alma. E espíritos são palavras. Olha o que o irmão Brana vai dizer aqui. Eu não vou ler todo o contexto, mas vou chegar nesse ponto aqui, Os homens agora e as pessoas hoje estão em uma condição tão neurótica. O mundo inteiro, os homens agora e as pessoas hoje estão em uma condição tão neurótica. O mundo inteiro. Ele dá convicção disso. Porque ele está vendo acontecer isso dentro da sua igreja. Ele está observando as ações acontecendo dentro da estrutura. E ele vai usando outras. Vou dar um exemplo para você. Você se lembra da questão de Laodiceia? Portanto, vemos que esta condição neurótica é uma condição mental mundial que se abateu sobre a humanidade como uma armadilha. Você entendeu? É uma armadilha. Se você está neurótico, você está nervoso, o que você faz? Age certo? Conduz certo? Não. Gera problemas. Daí ele vai dizer aqui, é como uma armadilha. Assim como vemos a condição de Laodiceia, ele tenta colocar a ideia dessa neurose, desse nervosismo, dessa pressa, dessas coisas todas que estão acontecendo, e depois ele mostra para você entender, é igual Laodiceia, a era de Laodiceia, que está nua,
cega, miserável e também é uma condição universal. E ela está onde essa condição? Nas igrejas. Você pegou? Elas não conseguem mais ver a Cristo. Elas precisam sempre de um homem para elas poderem dizer: aquele é meu pastor, aquele é assim, eles precisam disso. Eles precisam de um homem que fica conduzindo as suas vidas. Irmão, não é nada disso. Um filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele sabe aonde está e o seu lugar. Já pensar se você dá a sua alma, a sua vida para um homem cuidá-la? Esse homem é um pecador, cheio de fraqueza. Você tem que encomendar a sua alma a quem vai cuidar, o bom pastor Jesus Cristo. E ele vai continuar isso. Eu vou botar isso mais claro para você entender. A mensagem é liberando a pressão. Estamos vivendo em uma era neurótica, não só em várias. O irmão Brana pregou várias mensagens com esse mesmo pensamento. Tensão, nervoso, todo mundo está correndo aqui e indo lá, e não indo a lugar nenhum. Todo mundo corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo, e não vai a nenhum lugar. Tem vezes que ele diz assim: vou desaparecer, vou sair, vou passear. Passeia. Quando está voltando já está nervoso, já está bravo, já está assim. Não foi passear, não foi descansar, e na retornada vem todo mais ruim ainda. Você está entendendo onde que está? É um espírito. Olha aqui. Indo em lugar nenhum. É apenas esta era. E eu sei que esta igreja seria atormentada com isto. Como todos os lugares estão infectados com isto. O tabernáculo está infectado disso. E todos os lugares, no mundo inteiro. Você captou? Ele jogou no mundo, jogou para dentro da estrutura da igreja e jogou para os filhos de Deus. Por isso que estamos vivendo nesse momento. Por isso que estamos pregando algumas pregações aqui sobre você saber como orar. Você jejua por quê? Você vai ter que entender por que isso. E você também sabe a soberania de Deus. Você tem que aprender isso. Esses 3 pontos aqui a gente podia ficar o ano todo batendo para a gente poder conectar-se com Deus. Olha aqui. Ele vai dizer assim: o tabernáculo está infectado disso em todos os lugares, no mundo inteiro. É um dia de pressão. Rápido. Apresse, espere. Dirija a 150 por hora e depois chegue em casa para jantar e espere 2 horas até que fique pronto. Isso mesmo, é o momento. E nessa pressa e velocidade, isso leva você a uma tensão nervosa. Isso é o ciclo que Satanás imprimiu em nossa vida. Irmãos, não seja uma pessoa que faça pressão. Se hoje a gente sair daqui sabendo e não fazer pressão, eu vou ficar feliz e abençoado. Não gere pressão. Esse negócio de pressão é com Satanás. Olhe bem o que ele vai dizer aqui, tensão, nervosa. A esposa fala um pouco o contrário. Você quer voar. Temperamento. O marido fala alguma coisa e você vai dar um tapinha nos pés e mandar ele, vai para a sala. Vê? Bem, agora marido, eu não quero falar com você. Vai lá. Vai para lá. Eu não quero falar com você. Bem, agora marido, eu estou tão nervoso. Por quê? Qual é o problema? Vê. Irmão Brana fala assim: por que isso? O que está acontecendo? Qual é o problema? Você pensa que está lidando com a carne? Você está lidando com o Espírito. E esse Espírito, irmão Brana está dizendo, está nesse tempo, nessa era, aqui conosco.
E ele diz assim, bem, para começar vamos ver a causa, essas condições. Se nós voltamos para o livro de Deuteronômio, descobriremos que essas condições de neurose que leva à loucura totalmente é causada por quando as pessoas não têm fé na voz do Deus. Você começou a entender onde que ele quer colocar? Isso produz quando você não tem fé no que Deus está dizendo. Não presta mais atenção a ela. Quando você não presta mais atenção à palavra de Deus. Lembre-se de que lemos para o nosso texto amanhã, que Jesus disse: no entanto, quando os filhos dos homens vier, ele encontrará fé na terra. Irmãos, esse texto aqui é até uma parte dele. É a parte B, quando você se expressa assim, que ele diz: no entanto, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra. O que ele está querendo dizer? Ele quer dizer assim, você recebeu uma informação, você compreendeu essa informação, mas você não está fazendo. Ele está dizendo assim, mas como? Deus demandou essa palavra, será que vai ter fé? Será que eles vão fazer o que Deus está mandando fazer? O que está acontecendo? Libere essa pressão. Só tem um lugar para você liberar essa pressão. Eu quero ler isso na escritura com vocês aqui, só para você entender o que acontece quando nós não cumprimos e somos desobedientes. Talvez isso impacte você, porque quando eu li também me impacta isso. Quando nós somos desobedientes e não achamos que é a nossa palavra, isso não vai fazer mal. Um pouquinho disso não faz mal. Tal coisinha não faz mal. Não, se Deus deixou a palavra de Deus, não foi o pastor que criou regras, é Deus. Eu quero que você entenda. Tu acha que o irmão Brana criou regras? Não, ele está na escritura. E as regras não foi ele que criou, foi o próprio Deus que usou isso. Para quê? Para termos um benefício. E ele diz assim, ali no título está em Deuteronômio 28, no capítulo 15, ali no título está dizendo assim, castigo dos desobedientes. Olha aqui. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os teus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Isso é Moisés dizendo isso, e dizendo para quem? Para Israel. Ele aplicou e mostrou: essas maldições chegarão a você. Olha aqui. Maldito será tu na saída maldito será tu no campo. Maldito será tu na cidade e no campo. Maldito é o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito é teu fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas e rebanho das tuas ovelhas. Maldito será ao entrar, maldito será ao sair. O Senhor mandará sobre ti maldição, turbação, perdição, tudo o que puser a tua mão para fazer, até que seja destruído, até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, como que deixaste. A maldade das suas obras aqui é porque deixaste a Deus, deixaste de ouvir a palavra de Deus, deixaste de servir a Deus. Você está vendo aqui? Vamos lá no 28, se você está acompanhando, ele vai dizer assim: o Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo no coração, e apalparás ao meio-dia como um cego apalpa na escuridão, e não prosperará o teu caminho, porém somente será oprimido, roubando todos os dias, e não haverá quem te salve. Você captou aqui? Daí você diz: mas, irmão, isso aí é Velho Testamento. O que está acontecendo aqui é o que está acontecendo na nossa era. A desobediência gera alguma coisa em nós. E essa geração é uma geração de neurose.
E você acha que uma pessoa com neurose fará as coisas certas? Por isso que Deus, Ele está querendo restabelecer isso em nossas vidas. Ele quer pegar o controle das nossas vidas. Ele quer assumir a nossa vida para colocar ela numa posição correta. Como Ele vai fazer isso? Através de sua palavra. Você ama a palavra de Deus? Você confia em Deus? Olha aqui. Vamos ler isso aqui, ó. Então, você confiando em Deus, agora eu quero entrar nesses passos aqui, ó, que o irmão Brana vai dar. Porque o assunto nosso é para você entender. Você precisa... O irmão Brana chega dizendo uma mensagem assim, ó. A maneira de um verdadeiro profeta. Essa é a mensagem. Ele diz assim, ó. Realmente eu creio num purgatório. Você crê no purgatório? Ficou estranho, né? Fica muito estranho dizer assim. O irmão Brana falou assim, realmente eu creio num purgatório. Mas só que o purgatório que a gente compreendeu através da igreja, ele dizia assim, ó, aquela pessoa morreu, você acenda velas, né? Para ela, porque ela deve estar num lugar difícil, até ela ir para um lugar melhor. Daí você acenda a vela, reze por ela, faz isso, isso. Isso era a ideia, né? Daquele passado. Mas o irmão Bruno está dizendo assim, ó, eu creio num purgatório, porém eu creio que ele seja agora mesmo. Você captou o que ele quer dizer? Não lá. Você faz errado, você age errado, existe um purgatório para purgar. Mas que tipo, o que é a palavra purgar? Purgar é purificar. Se eu estou errado, eu preciso ser purgado e ser purificado. Então, por isso que o irmão Brando está dizendo, eu creio num purgatório. Eu creio, mas esse purgatório tem que ser aqui, para purgar os nossos erros. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. Porque eu creio que ele seja agora mesmo. Você purga a sua própria alma. Purgatório significa purificar. Quando você vê que você tem feito alguma coisa errada, saia lá e limpa, saia lá e a limpa de você por confissão. A primeira chave para essa limpeza, ou a expressão vamos usar purgatório, ou você vai purgar, você tem que o quê? Ter uma confissão, e chorando e jejuando e orando. Primeiro ele aplicou que todo arrependimento existe uma confissão. Essa confissão ela vai a Deus. Você tem que ir em direção a Deus para confessar, mas talvez essa confissão também você tem que fazer para alguma pessoa que você prejudicou. Daí é outra coisa. Agora eu vou dar uma sabedoria para você. Não é que você vai escutar o pregador e vai sair confessando isso. Você tem que saber o tempo certo. Você deve orar, você deve esperar o Espírito Santo chegar para chegar o momento certo. Senão você vai fazer, sabe o quê? Destruição. E eu posso estudar isso com convicção, porque já aconteceu com irmãos. Escutar tal coisa e depois sair assim, ó. Eu tenho que fazer isso, o pastor falou isso, agora eu tenho que fazer isso para resolver, senão eu vou ter essa maldição. Tenha calma, meu irmão. Sabas conduzir as coisas. Olha aqui. Ele diz assim: alguém até mesmo riu de mim quando o Senhor veio aqui. Há muito tempo atrás, ele me deu uma visão que eu sempre quis ver sobre amarrar aquela serpente. Eu sempre quis saber como seria se eu saísse assim, daquela forma, quando aquilo que era o que eu tenho desejado toda a minha vida. Ele está falando de Satanás, como amarrá-lo, né? Ele está colocando isso, a ideia é isso para a igreja. Então eu conheço, e então eu começo a jejuar e a orar. O que ele está dizendo? Ele está querendo aquilo, agora ele está querendo aplicar aquilo, ele começa a jejuar e a orar. Ele disse: o que faria você? E eu disse, lá dentro, ele disse que eu não era sincero o bastante. Quando ele entrou na presença de Deus e Deus falou ao coração dele, Deus falou assim: ó, William Brana, tu não é sincero o bastante. Como fica isso se fosse Deus falando ao nosso coração?
Você já pensou? Deus chegasse e você entrasse na presença de Deus e dissesse assim, ó, irmão Arantes, tu não és sincero o bastante. Se coloque nisso, irmão. Isso aconteceu com o irmão Brana. Ele vai dizer assim, ó, lá dentro, ele disse que eu não era sincero o bastante. E eu tive que vir agora para me purgar. O que ele fez? Ele teve que voltar e purgar a sua alma, purificar a sua alma, ver aonde faltava sinceridade em sua vida, ver aonde estavam as suas falhas. Você entendeu? Porque Deus, irmão, uma coisa eu vou dizer para você, se você cada vez se aproxima de Deus, cada vez você se reconhece como um pecador, cada vez você vai se quebrar mais. Quanto você cada vez mais longe de Deus, você não vai ter você acha que está bem. Tem até aquela história do avião, se lembra? O menino olha assim, aquele aviãozinho é tão pequenininho, tão longe, né? Daí o pai dele pega ele e leva no aeroporto. Quando aquele avião pousa, ele diz, pai, que avião grande, né? É essa a ideia, irmão. Muitas vezes estamos muito longe de Deus, Ele não dá efeito em nós. Mas se você chega na presença de Deus, você vai ver como Deus vai dar efeito em sua vida. Olha aqui. Então ele diz assim, né? Lá dentro ele disse que eu não era sincero o bastante. E eu tive que vir agora para me purgar. Não espere até que você morra e deixe algum sacerdote te purificá-lo. Purgue as suas almas. Sabe o que ele está querendo dizer, né? Olha a aplicação. Você morreu, daí chega lá, vai para um lugar bom, não sei o que, acende não sei quantas velas. Não deixe isso acontecer. Purgue agora, acerte agora, alinhe agora, seja sincero agora. É isso que ele está referindo. Por quê? O que o sacerdote vai fazer depois que você morreu? Muitas vezes assim, somos acostumados a dizer, morreu, né? Daí começa a falar tão bom daquela pessoa, né? Parece que é a pessoa melhor do mundo, né? Irmão Brana chega a dizer em velório, que ele fala assim, muitas vezes eu vou ao velório e eu nem gosto de falar da pessoa. Eu vou falar de Cristo e da salvação, porque eu não vou conseguir influenciar as pessoas, o que aquela pessoa é. Você captou? O que ele está querendo dizer, não adianta eu falar coisas boas daquela pessoa, mas para aquela outra pessoa lá que viveu com aquela pessoa, não é. Captou? Por isso que ele fala das coisas da palavra de Deus. Eu nunca vou conseguir influenciar se você viveu com aquela pessoa e aquela pessoa não é boa. Você captou? Olha aqui. E ele vai usar agora 70 semanas de Daniel, que está aqui, ó. Tudo que estamos colocando aqui é reforçando uma ideia sobre oração e jejum. Aplicamos o que está acontecendo com a neurose e os problemas das pessoas. Por que as pessoas se afastam? Porque oração é comunhão. Oração não é repetir palavra. Oração é conversação. Oração é prazer. Oração é você estar perto de Deus e dizer e falar dele, falar da sua necessidade. Você tem proximidade, você sente a presença dele, o coração bate em você e há fogo em seu coração. E quando não há fogo no coração, meu irmão, pode esquecer as orações. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó, escute bem Daniel. Agora, encontramos que Daniel, ele queria estar informado para o seu povo, ele queria dar uma informação para o seu povo. Então ele estava estudando os profetas que vieram antes dele, ele estava olhando nas escrituras para falar alguma coisa para o seu povo. E eu creio que Daniel, lendo aos profetas anterior, e ele teve esta classe de entendimento, que ele estava próximo ao fim, e buscou a Deus para averiguar quando perto estava o fim. Então eu creio que estamos justificados quando vemos que estamos ao final do caminho, irmão. Nunca teve um tempo que a gente, eu vou falar para você, que tão perto estamos do final do caminho. Sabe por quê? Eu vou chegar depois de explicar a você. Ao final do caminho, não para vestir-se de silício ou cinza,
Sabe qual é a ideia que o irmão Branco está dizendo? Não, porque Daniel, ele se tampou, ele jogou cinza, ele entrou na presença de Deus. E isso é um princípio judeu para se humilhar. Você não vai jogar cinza. Você não vai se sujar de cinza e ali no teu terreno pegar aquela cinza e jogar, rasgar seu vestido. Não é isso. Mas para lançar fora as coisas do mundo. Que o irmão Branco diz assim, ó, lance fora as coisas do mundo. Nossos cuidados dessa vida. Primeiro lance as coisas fora do mundo. Depois ele diz assim, ó, e os cuidados dessa vida. Você tem que ter convicção que Deus cuida de ti. Olha aqui. E buscamos a Deus para conhecer em que dia do ano estamos, porque vemos que estamos no final. E assim que a igreja jejuar, olhe bem a expressão que o irmão Branco usa. E assim que a igreja jejuar e orar e estiver preparada, ele está dando uma convicção que a igreja noiva, ela vai orar e vai jejuar, e quando ela estiver preparada, isso é pelo que eu tenho esperado e tomado sobre meus ombros, sem conhecer como explicar isso, porque eu tenho deixado passar em cada ocasião e dizia, essas 70 semanas de Daniel, porque eu não entendia. Agora ele dá o quadro porque ele não entendia isso. Você sabe por que Daniel começou a orar, né? Porque ele viu no pergaminho que faltava 2 anos. Agora ele orou assim, ó. Oh, que bom, né, Deus? Chegou 2 anos. Então está tudo próximo, está tudo tranquilo. Vamos viver aqui numa boa. Ó, Deus vai chegar aí, irmão. Daniel dobrou o seu joelho e começou a orar e interceder, pedindo, Senhor, tu cumpre a tua palavra, manifeste, Senhor, porque estás dizendo na tua palavra que são 70 anos, estamos com 68 anos, venha ser manifestado isso. Agora eu faço uma pergunta a você, você está orando que o arrebatamento seja manifestado? Quem está orando aqui? E dizendo assim, ó, Senhor, cumpra-se o arrebatamento. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, o ninho está muito bom. E quando você pensa que o ninho está muito bom, você vai ser pego de surpresa. Talvez essas palavras sejam duras. O ninho não está bom. Os espíritos que estão entrando nesse mundo estão destruindo as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos. E você não está vendo? Então está um problema na mente. Quanto estamos preocupados com almas? Você já pensou? Você está preocupado com a sua irmã, você está preocupado com o seu irmão, você está preocupado com o seu cunhado, você está preocupado com alguém da sua família, de falar da palavra de Deus e dizer que estamos vivendo nesse último tempo? Ou você está com medo de dizer assim, é uma louca, ele é um louco, eles estão demente. Se aquietamos, fechamos nossa boca, temos medo de falar e ser achado lunático, ou um santo rolador, como o Umbrana gostava de expressar. Escute bem aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Isso é pelo que eu tenho empenhado, tomado sobre os meus ombros, sem conhecer como explicar isso, porque eu tenho deixado passar em cada ocasião e dizia, esta 70 semanas de Daniel, porque eu não entendia, e é por isso que me tenho posto agora a tratar de explicá-lo. Eu creio, mediante a ajuda do Senhor, eu posso fazê-lo com sua graça, trazê-lo onde? Mostrar-lhe quão perto estamos da vinda do Senhor. Por isso que o irmão Brana pregou 70 semanas de Daniel, para dar uma advertência à igreja. Você começa a entender o que está acontecendo aqui? Você tem orado mesmo? Você tem dobrado o seu joelho com convicção?
Você tem jejuado realmente por uma causa nobre? A mensagem é conferência. Ela diz assim, ó. Quando temos a conferências mundiais, preste bem atenção que o irmão Brando, ele primeiro pegou esse quadro para entender. Vai ter conferência mundial. Teve conferência da questão da saúde, da pandemia, teve conferência da questão da água, tem conferência da questão do fogo. Eles se reúnem lá, fazem uma reunião. Daí o que ele diz? Olhe bem o que ele vai dizer. Eles normalmente têm um lugar selecionado, um lugar bonito, um país muito bom, onde tem muitas árvores, coisas bonitas. Eles vão para a conferência. Eles vestem os seus melhores paletó, as melhores roupas, tantas outras coisas. O que ele faz? E que fazem eles nessas conferências? Eles tomam drinks, coquetéis, eles fumam charutos e cigarro, eles mentem uns para os outros, e enganam uns aos outros, e conversam de paz do mundo. Você está entendendo aqui? O irmão Brando está dizendo que eles vão nessas coisas, ficam conversando tanta coisa, falam isso. Eles estão aproveitando o quê? Será que eles estão preocupados com o mundo mesmo? Será que eles estão preocupados? Ou eles estão querendo só aproveitar a viagem, tal lugar bonito, depois eles saem, passeiam, fazem isso? Irmão, está totalmente errado. Porque se eles tivessem preocupado com o mundo, eu até usei essa expressão lá em Itajaí para dizer assim, ó, eles nem estariam com fome. Porque quando você está preocupado com uma coisa na sua vida, quando vem um problema na sua vida, o que acontece? Você não tem nem fome. Você fica vários dias sem comer porque veio um problema tão difícil e você fica pensando sobre isso. Agora imagina esses homens tomando drink, bebendo, fazendo todas essas coisas, mentindo um para o outro. Se eles estão com... Olha, meu irmão. Escute bem o que é uma conferência de Deus. O irmão Brando aplica isso aqui, ó. Mas quando Deus convoca a uma conferência, isto é jejuar. Porque quando Deus convoca para uma conferência, há problema. Pôr a vida em ordem. Olhe bem. Jejuar, pôr a vida em ordem e oração. Receber ordem e ir em frente. Então, há uma conferência, você jejua, você coloca a vida em ordem e agora você recebe uma ordem para ir em frente. Essa é a conferência de Deus. Não uma festa, não jejuar assim, não entregar a imundície, mas separar-se, purificando de toda injustiça. Quando você vai diante de Deus, limpando-se pela fé, aplicando o sangue, purificando o seu coração. Irmão, você só pode purificar o seu coração através do sangue de Cristo. Você não tem jeito de se santificar se você não vir o Espírito Santo para te santificar. Não acredite em nada dessa outra forma. Eu vou me santificar. Não existe isso. Você tem que ter o Espírito Santo para ele te santificar. Ele que faz isso em sua vida. Os homens do passado, eles batem muito forte nisso. Você faz isso ao pular para cima e pular para baixo? Você já viu naquelas igrejas, né? Pulo para cima, perna, faz isso, e corre para cá, e pulo, e faz não sei o quê. O que é isso, irmão? Eu não estou contra isso, irmão. Eu quero que você entenda. O Espírito Santo pode trabalhar aqui e fazer você dançar. O irmão Brando era contra sobre dançar, mas um dia o Espírito Santo tomou conta dele e ele dançou. Agora, está aqui uma coisa que você deve ter. Dançar no Espírito é uma coisa. Dançar na carne é totalmente diferente. Muitas vezes você precisa de estímulos que são as músicas. E muitas vezes o Espírito Santo entra em você. Quer ver uma coisa que eu vou mostrar aqui que acontece no irmão Brando? Se você é leitor da mensagem, você vai entender. O irmão Brando subia lá nos lugares altos para buscar o alce, né? Aquela coisa toda. E ele dizia assim, ó, se alguém estivesse me vendo daqui, diria que eu era um louco. Por que ele está dizendo isso? Porque quando ele chegava lá, ele fazia um avivamento. Ele pulava, ele gritava, ele berrava, ele falava isso, oh, glória a Deus, isso, e fazia aquilo. Ele estava lá feliz com Deus, ele estava ali na presença de Deus, pulando, gritando, feliz. Não é preciso fazer assim, ó. Bum, 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 bum. Daí o que acontece? Agora fala. Bum, 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 bum. Não é isso. Você está confuso. A igreja está confusa quando começa isso. Você captou?
Você entra e está no avivamento pentecostal, ele corre para lá, ele pula para cá, ele está aqui feliz. Se você experimentou isso, faça isso. Vai um dia, ore no mato, entra na presença, busca um lugar e vê se você não vai entrar nesse avivamento. Você vai ver que é totalmente diferente. Você não precisa abrir nenhum volume. Olha aqui. E ele vai fazer uma coisa aqui interessante, que ele vai dizer assim, você não faz isso pulando para cima e para baixo, nem mesmo fazendo você ir e jejuar 40 dias. Você faz isso rendendo o seu coração para o Deus Todo-Poderoso. Você captou? Ué, eu vou jejuar 40 dias, 40 anos. Não é isso. A primeira coisa é se render a Deus. As outras coisas, elas fluem tranquilamente. O problema é que a gente quer fazer uma obra achando que se eu faço essa obra, Deus está obrigado comigo. Não, nunca foi assim. Deus não está obrigado com nenhum homem, nenhuma mulher. O que Ele está obrigado é com sua palavra. Então, o que está acontecendo? Eu vou ali, tomo uma posição e Deus faz as outras coisas fluírem em sua vida. Olha o que ele vai dizer aqui nessa mensagem. Isso aqui é bom também. São perguntas, né? Uma senhora me perguntou, descendo a estrada, outro dia, vim aqui em cima, e ela disse, Florence, né? A irmã do irmão Demos, a irmã do William, e eles assentaram no carro. Ela disse, irmã Brana, eu jejuo, e ainda não consigo expulsar demônio. Jesus não falou isso? Essa casta de demônio só é expulsa por oração e jejum. E ela estava jejuando. E ela falou assim, pô, irmão Branco, estou jejuando, e não consigo expulsar demônio. Escute o que o irmão Brana vai dizer. Você não é uma andorinha que vai fazer verão sozinho. Você é um corpo místico do Senhor. Você faz parte de um corpo. Olha a pergunta do irmão Brana. E eu disse, você não nasceu para fazer isso. Primeira coisa que ele falou, você não nasceu para fazer isso. Seu dever é jejuar. Não foi duro para a mulher? Acho que foi meio duro, né? O Espírito Santo está trabalhando em alguma outra pessoa lá fora para aquilo. Você não sabe o lugar. O que ele está querendo referir, irmão, é uma coisa importante você entender. Você faz essa parte, mas tem alguém que executa aquilo. Então você começa a entender que o Espírito Santo é que conduz isso. Irmão, eu estou jejuando e não consigo expulsar o demônio, mas o teu jejum, a tua oração, o teu benefício está sendo levado para alguém que possa trazer a palavra, aplicar e expulsar aquele demônio daquela pessoa. Você sabe aonde que tem uma mensagem que o irmão Valera fala isso? 2 senhorinhas orando por uma reunião enorme, e aquela reunião foi abençoada por causa daquelas 2 senhoras. Você daí começa a entender. E não aconteceu só com o irmão Bruno, aconteceu com vários homens de Deus. Século XVIII, esqueci o nome dele. 2 irmãs falaram assim para ele: estamos orando por ti, meu irmão. Naquele dia ele escutou isso. No outro dia a sua pregação mudou. E ele diz assim, irmão, eu pregava as mesmas coisas, mas não envia unção. A partir daquele dia eu prego as mesmas coisas e as pessoas recebem. Por quê? 2 irmãs tomaram uma posição. Então, irmão, eu quero falar para você que você é responsável por isso. Responsável por esse negócio. Você pode dizer assim, mas estou jejuando e não consigo expulsar demônio. Mas você não foi feito para isso. Alguém lá, através do teu jejum, da adoração, está recebendo e ajudando outras pessoas. Vamos mais um pouquinho, já vamos quase finalizar, né? Mas Jesus foi para o deserto. Olhe bem isso aqui. Isso aqui é outra coisa importante para você. Todas essas coisas que estamos lendo é para dar uma ideia do que acontece. Talvez você está fazendo oração há muito tempo, talvez você está se dedicando há muito tempo, talvez isso você tem que ver aonde está sendo canalizado, para onde está indo.
Jesus foi para o deserto para jejuar depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Olha a conexão aqui, ó. Jesus foi para o deserto só quando o quê? O Espírito Santo veio sobre ele. João testemunhou, vendo o Espírito Santo vir sobre ele, e ele foi cheio do poder de Deus nele, e ele foi para o deserto para jejuar. Depois disso, não antes do Espírito Santo vir sobre ele. Vê, o irmão me disse assim, ó, você vê, você entendeu o que está sendo falado? Para você começar a jejuar, para você entrar na presença de Deus na oração, você tem que receber o Espírito Santo. Enquanto você não recebeu o Espírito Santo, você não entendeu nada, nem sabe o que é o reino de Deus. Primeiro você tem que ter uma coisa para ser aplicado outra. Irmão Branham coloca isso claramente. Se você olhar na Escritura, Jesus está ali, não porque é um pecador, Jesus está ali para ser lavado, porque ele vai ser um sacrifício vivo. Ele está ali porque ele fez coisa errada? Não, ele está ali por causa dos nossos pecados. Ele está ali como um cordeiro. Ele foi lavado, o símbolo ali daquele batismo é lavado, o cordeiro, para o sacrifício. E agora, ele cheio do Espírito Santo, quem conduz ele? É o Espírito Santo para jejuar. Você entendeu quem conduz você? Porque eu quero colocar outras coisas aqui para você entender. Muita gente, as pessoas pensam assim, quer ver? Pondo-se ao lado de Jesus. Paulo não diz, todas as coisas são lícitas, porém nem todas convêm. Vê, Paulo podia fazer muitas coisas que talvez ele sabia que o Senhor o compreenderia e confiaria nele, mas isso não lhe convinha. Então essa é a maneira que estes legalistas, olhe bem o que o irmão Branham está falando, legalistas tentam dizer em relação a essa ideia que Paulo está falando. 40 dias antes da Páscoa sempre começamos a jejuar, e eles comiam simplesmente o mesmo tanto que estava acostumado a comer. Talvez dizia, bem, eu não gosto de feijão, então não comerei feijão na quaresma. Você captou? O jejum deles era por uma escolha de alimento. Como tem irmão aqui que não gosta de arroz, eu vou jejuar o arroz, eu não como arroz 40 dias. Você captou? Olha o que o irmão Branham está dizendo aqui. Já ouvi falar assim, eu não gosto de carne de porco, então eu não vou comer carne de porco por 40 dias. Quaresma. Você sabe, eu vou parar de beber por causa da quaresma. Isso não é jejum. Mas capta onde que eles estão entrando com o pensamento. Certa mulher me disse, você sabe o que eu não vou comer na quaresma neste ano? Irmão Branham. E eu disse, não, o quê? Disse, doces. Disse, de todos os modos, eu nunca liguei muito para isso. Você está entendendo o que eles fazem? Daí eles vão passar para outra pessoa. Hoje eu fiz um jejum, eu não estou comendo doce. Mas ela nem gosta de doce, entendeu? Eu não vou comer carne de porco, mas ele nem gosta de carne de porco. Eu não vou comer arroz, ele nem gosta de arroz. Você captou o que está acontecendo aqui? Vê, aí está você. Agora, eles chamam isso de jejum. Você está entendendo o que é a tradição? Capte isso. O irmão Branham está batendo na questão da tradição. Vê? Legalismo. Eles dizem, bem, eu tenho. Você sabe, eu vou à igreja há muito tempo, porque vou lhe dizer, eu frequento a escola dominical o ano inteiro, porque o professor nos disse que ele daria uma Bíblia para que não faltasse só um dia. O que o irmão Branham vai dizer sobre isso agora? Se vocês virem ao culto, vocês vão ser premiados por um presente no final do... Mas quem faltar não vai ser premiado, né? O que o irmão Branham ia dizer? Escute bem o que ele vai dizer. Agora, irmãos, essa é uma maneira tanto para frequentar. Preferia eu ir e comprar uma Bíblia do que ficar frequentando tantos meses para ganhar uma Bíblia só porque estou ali, porque eu vou ganhar a Bíblia. Não,
Eu preferia ir ali comprar a Bíblia. Irmão, Deus está dando uma coisa, porque você não vem aqui por causa de um prêmio, uma premiação. Você vem aqui por causa que você ama a Deus. E ele vai dizer assim, ó, preferiria eu ir comprar a Bíblia. Vê, se você não vai à igreja porque você não vai à igreja porque você ama a Deus, ama o Senhor, é melhor que você permaneça afastado. Isso é tudo, vê? Porque você vai porque você ama a Deus. Eu me lembro do hino que cantava, né? Você fica pensando, né? Cuide com isso. Talvez seja muito sutil, muito assim, né? Tão leve, né? Mas cuide. Você vem à casa do Senhor, quando você sai da sua casa, você deve já orar, Senhor, que use aquele homem, aquele irmão que esteja aqui na frente para trazer uma palavra ao meu coração, que o Deus Todo-Poderoso tenha controle da igreja e que eu possa sair abençoado, estimulado, com fogo, com alegria, com prazer da tua presença. Agora eu vou colocar a chave disso, irmão. Preste bem atenção. Você quer ser bem abençoado na sua vida? Você quer ter bênçãos? Escute bem o que o irmão Maranata. Escute o que está acontecendo aqui, ó. Redenção em plenitude e em regozijo. Agora escute aqui. Então, há muitos de vocês, amigos, que estão orando e jejuando. Olha que bênção. O irmão Branco está falando assim, ó. Há muitos de vocês que estão orando e jejuando. E tem medo de se apoderar daquilo pelo que estão orando. Você captou aqui? Não adianta você estar jejuando, estar orando, mas você não bota o pé para frente. Não tem coragem de dar um passo, dar depois outro. É isso que ele está falando. Talvez você seja, eu tenho fé. Que fé? Uma fé que não é passiva, não funciona. Tem que ter uma fé que é ativa, que vai para frente. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele tem medo de se apoderar daquilo pelo que estão orando. Isso mesmo, está vendo? Bem, não lhe adianta nada orar e jejuar, a não ser que você tenha algumas obras para acompanhar isto. O que ele quer colocar, irmão? Você lembra o quadro? Eu sempre me lembro desse quadro, quando Deus fala com Noé, o que ele faz? Ele pega a mão no martelo, ele pega a mão no serrote e vai lá cortar a árvore e vai começar a construir o quê? A arca. Ele bota o pé para frente. Você quer construir uma casa, você tem que botar o pé para frente. Você quer construir tal coisa na sua casa que você não tem, quer ler, você bota o pé para frente. Convicção. Vai construir, está na tua mente, você quer desse jeito, chegou naquele momento, está lá, eu compro porque eu quero aquele jeito. Você captou? Daí surge. Daí depois você descansa. Você sente assim, ficou do meu jeito. Isso é Deus. Muita gente não ganha porque pede. Daí não, o pé fica parado. Não vai para frente. Escuta isso aqui. Isso é bom para nós. Não lhe seria, vamos pegar aqui, ó. Não adianta nada orar, jejuar, não ser que você tenha algumas obras para acompanhar isso. Toda a tua fé, todo mesmo, não lhe seria nada, a não ser que você dê um passo aí, encare e tome isto. É só isso, você tem que ir para frente, você apenas tem que sair e fazer isso, de qualquer maneira. Quando você pede qualquer coisa, vá conseguir isto. Deus disse que é seu, então tome nada menos. Se Deus entrou no teu coração, Ele firmou isso em seu coração, não tome nada menos. É isso que eu quero, porque Deus botou isso, firmou, você orou e Deus deu certeza. Daí o que acontece? Deus, Senhor, pedi isso, mas me conformo por essa segunda opção. Está errado. Você se conformou com a segunda opção. Essa segunda é muito boa. Está errado. Você pediu a primeira e agora quer se conformar com a segunda? Que Deus é esse? Que coração é esse? Que fé é essa? Olha aqui. Quando você pede qualquer coisa, vá conseguir isso. Deus disse que é seu. Então não tome nada menos. Consiga o que você pediu. Faça isso e descubra o resultado. Sim, não
não recue disso. Bem, eu aceito a segunda escolha. Eu fico com a primeira. Deus me prometeu a primeira. É isso o que quero. E neste 23 anos que eu tenho servido, Ele tem me dado esse lugar. E desde que eu creia nele e o ame, aqui está a condição, desde que eu creia nele e o ame, Ele me ame. Será exatamente desta maneira, porque Ele tem obrigação para com sua palavra. Você captou? Você ama Ele? Qual é o prazer do Pai? Olha um Pai natural para você entender o Pai espiritual. Teu prazer, se teu filho pede alguma coisa, teu prazer é fazer isso. Claro que você entende o que eu estou dizendo, né? Ela vai fazer tal coisa para... Não, estou dizendo, você tem prazer nisso. O teu Pai, que é Deus, Ele tem prazer das melhores coisas, as melhores dádivas, as melhores condições. Agora confie nisso. Se você pede, mas vou ficar com a segunda opção? Não, fique com a primeira. Se lembra o que aconteceu com Abraão? Abraão tinha convicção, mas Sara achou que podia dar um jeitinho, porque achou que podia ajudar Deus. Se ela se posicionasse alinhada, Deus daria a primeira opção. Mas muitas vezes a gente vai passando o tempo, vai acontecendo algumas coisas, a gente quer ficar com a segunda opção. Amém? Vamos passar um bom irmão e depois vamos finalizar o culto, né?